que abram a Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1. Estava marcado aqui, eu soltei. Josué, capítulo 1. Estaremos lendo apenas o 1º e o 2º versículo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Graças a Deus. Obrigado. Não precisava. Obrigado. Só. Obrigado. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bom é estar na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, os testemunhos dos irmãos, as saudações, elas edificam muito a nossa vida. Né? Porque todos nós temos uma história, todos nós temos um testemunho, todos nós temos um milagre para contar, algo de bom, de sobrenatural que Deus fez na nossa vida, de promessas que nós já recebemos e que cremos que ainda estamos no tempo da maturação, né? Que iremos um dia desfrutar. Louvado seja Deus, de conquistas e também de encorajamento. A palavra que nós acabamos de ler, irmãos, foi uma ordem que o Senhor deu a Josué depois de um período de luto. Porque os irmãos sabem que Josué ele foi o sucessor de Moisés. E suceder Moisés não era uma tarefa fácil, não. Imagine como foi difícil para que Josué pudesse obter a credibilidade de toda uma nação depois de 40 anos. Nós estamos aqui depois de 40 anos de peregrinação no deserto, de coisas grandes e tremendas que o Senhor operou, mas também um período muito duro para o povo de Israel, porque foi um período em que o povo completamente foi... O deserto foi um cenário de testemunho foi um verdadeiro cemitério de quase 2 milhões de pessoas que ficaram ali, que pereceram no deserto. A Bíblia diz que Moisés saiu com 605 mil pessoas, mas aí você conta crianças, conta as mulheres, conta os velhos, vai chegar aproximadamente 12 milhões de pessoas. Imagina você caminhar com 2 milhões de pessoas. E pessoas com diversas necessidades. Velhos, pessoas enfermas, pessoas querendo comida, querendo água, querendo carne, querendo sombra. Aleluia. E toma algo que é muito comum, inclusive, nos nossos dias, irmãos, murmuração. Quando eu olho a palavra de Deus, eu percebo que o povo ficou ali 40 anos exatamente por causa das suas murmurações. Irmãos, como a murmuração ela impede o agir de Deus na nossa vida? E é um pecado que atrai a ira de Deus. É como se você estivesse dizendo que Deus não é suficiente para você. É como se você olhasse todo dia para o céu. Senhor, tu não está vendo isso? Se esqueceu? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha a minha necessidade. O Senhor não é um Deus que é o dono do ouro, dono da prata?
Por que eu estou passando essa privação? Por que tu não tiraste da gente lá do deserto, lá do Egito, Senhor? Pelo menos lá nós tínhamos cebola. Pelo menos nós tínhamos lá algum lugar onde pudéssemos um dia repousar, morrer. Agora aqui no deserto? Aleluias. Todos ficaram. Somente Josué e Calebe desfrutaram essa nova fase da vida do povo de Israel. Então não era um momento muito fácil. E o Senhor então chama Josué, o anima e o diz: levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha, irmãos, era uma dificuldade que aos olhos humanos, você olhando assim, poxa, como é que eu vou atravessar um rio? Com crianças, com idosos, com seus animais, com a arca e com todos os aparatos que eu tinha que levar. E não era uma passagem muito fácil, porque o Rio Jordão, ele transbordava, ele não estava não é um rio talvez como é hoje, não, ele era transbordante. Para chegar à terra de Jericó, irmãos, talvez seja a primeira muralha que ele tinha que enfrentar. A diferença da muralha de Jericó para as águas do Jordão era apenas um estado físico. Uma estava no estado líquido e a outra está no estado sólido. A dificuldade, irmãos, é tremenda. E não dependia dos esforços do homem. Não tinha canoa, não tinha embarcação, não tinha ponte. Não tinha nada, irmãos, mas tinha Deus. Aleluias. O pastor da igreja, ele sempre diz uma frase aqui, eu não sei se é de Spurgeon ou se é de Moody. Spurgeon até leio um pouquinho, Moody eu não cheguei a ler ainda. Que a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, então ela é feita. Os irmãos já ouviram ele falar isso, não é? E essa é uma realidade. Será que quando Gideão saiu para a batalha, quando ele reuniu ali 30 mil pessoas, ele falou assim, pelo menos dá para a gente fazer uma frente, hein? Eu tenho 30 mil homens aqui comigo. Aos olhos humanos, quando começamos a fazer algo para Deus, parece que é possível, é execuível. Porque a gente reúne, os nossos olhos, eles analisam a circunstância e dizem assim, olha, eu vou conseguir chegar lá. Eu tenho circunstâncias para isso, eu tenho recursos para isso. Mas no meio da caminhada, irmãos, os recursos parece que somem. Os obreiros desaparecem. O dinheiro acaba. A enfermidade bate. As lutas vêm. E quando você menos espera, você olha para um lado e para o outro, você não vê nada, não vê recurso, não vê ajuda do homem, não vê ajuda de irmãos, não vê nenhuma possibilidade de começar a fazer o trabalho. É aí que Deus opera. É aí que o milagre se dá. Talvez nós estejamos no momento, pastor, que nós chegamos aqui diante do Jordão, olhamos para um lado, para o outro, não sabemos o que fazer, irmãos. Mas o crente, ele não vive por aquilo que vê, ele vive por aquilo que ele acredita. Aleluia! Porque se eu vivesse daquilo que eu vejo, irmãos, eu seria um incrédulo. Mas eu acredito, irmãos, no sobrenatural, no agir de Deus. Eu acredito que existe um Deus, irmãos, que tem poder no céu e na terra, e embaixo da terra, irmãos, tudo e todos estão sob o seu domínio. E nada foge ao seu controle. Nem a tua dificuldade. O nosso Deus é aquele que abre a madre da estéril. O nosso Deus é aquele que mata e faz viver, é o que fere e que faz sarar. O nosso Deus, pelo seu povo, ele parou as águas do rio, parou as águas, aleluia, do mar, ele fez com que ele se abrisse, ele parou o sol, a terra, eu não sei, irmãos, mas o que ele precisar fazer, ele faz. E se ele quiser fazer com que o curso de um rio que vai para um lado e volte para o outro, ele faz também. Aleluia. Tem um ditado que diz que se o Jonas ficou 3 dias e 3 noites lá no ventre do grande peixe, se fosse ao contrário, eu acreditaria também, irmãos, porque nosso Deus, ele é capaz de fazer tudo.
Não limite o poder do teu Deus. Às vezes, irmãos, nós somos tão limitados que nós queremos limitar o poder de Deus. Ah, mas isso aí o Senhor não vai poder fazer. Isso aí Deus ele não pode. Isso aí Deus ele não faz. Esse homem aí, esse não tem salvação. Esse filho aí, esse daí não vai se encontrar com Deus. Ah, esse vizinho, esse homem incircunciso, esse que me persegue, esse aí já era. Ah, essa bênção que eu tanto preciso, Deus não vai poder realizar. Esta casa que eu tanto preciso para sair de uma situação difícil, que eu preciso abrigar os meus filhos, para essa dificuldade que eu tenho, o salário que eu tenho, eu não vou conseguir. Irmão, eu também já pensei assim. Aleluia. E é aí que a gente começa a entender, irmãos, que Deus ele não trabalha de acordo com a minha lógica humana. É aí que nós começamos a entender que Deus ele não trabalha de acordo com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu imagino, irmãos, porque se Deus ele falou que vai fazer, não importa como ele vai fazer. Mas uma coisa eu vos digo, todas as promessas que Deus fez na minha vida, ele nunca me disse como ele iria chegar lá. Nunca. Ele nunca me disse como ele iria me dar vitória, mas ele disse que vai me dar. Ele disse que vai te dar. Como vai ser? Irmão, isso não é problema meu. Louvado seja Deus. Aleluias. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu me lembro que quando eu trabalhava no navio, e embarcado a gente viajava muito. A gente não tinha uma vida programada como eu tenho hoje. Olha, amanhã, domingo eu vou estar no Ebom. Segunda-feira eu vou estar fazendo isso. Na semana que vem é feriado. Não, irmão. Chega para lá, ordem lá. Ó, o navio vai suspender amanhã, só vai voltar daqui a 10 dias. Eu tinha que estar pronto e ir. Eu perdi a data do meu batismo porque eu ia viajar. Aleluia. Era uma vida muito complicada. E o pastor da igreja mandou com que eu fosse dirigir uma igreja. E eu cheguei para ele e falei assim, pastor, o senhor está maluco? Pensei no meu entendimento, mano. Eu sou marinheiro de navio. Estou embarcado. Estava servindo no porta-aviões da Marinha. Não viajava muito, mas estava na fase ainda de experiência de máquinas. O pastor falou isso aí, isso não é problema meu, não. Isso aí Deus resolve. Isso aí Deus resolve. Eu falei, amém. Se está mandando ir, eu vou. A Alessandra estava grávida do Gesiel, né? Comecei a trabalhar lá em Manuel Pinto Ribeiro. A pé, um sufoco. Tinha dias que eu chegava em casa, o pé estava esfolado, era sapato no trabalho, sapato de noite, sapato no outro dia, sapato na igreja. Chegava em casa, o pé todo magoado, tive que usar uma palmilha de silicone. Mas continuei trabalhando. Aleluias. Irmãos, a partir daquele momento ali, nunca mais eu fui ao mar, viajando pela Marinha do Brasil, até hoje. E no dia que eu ia viajar, Deus permitiu que houvesse um acidente lá, eu me machucasse, voltasse para casa no mesmo dia, o navio saiu, viajou, fez os testes, mas eu não, eu continuei em casa e continuei indo para a igreja. Irmãos, Deus ele toma conta dos seus. A Bíblia diz, irmãos, que os planos do Senhor não são frustrados. Nada foge ao seu controle. Fique aonde o Senhor te estabeleceu, que é melhor onde você está, se é o momento de você parar, se chegou no momento em que você está diante do Jordão. A Bíblia diz que os homens de Josué passaram por toda a nação, deram aviso e eles seguiram. A arca do Senhor e os sacerdotes estavam a mais ou menos uma distância de 900 metros. Deve ser mais ou menos daqui, sei lá, irmãos, quase lá na minha casa. Ou até menos, até mais.
E os homens estavam lá carregando a arca, irmãos. E quando viram a arca andando, os sacerdotes andando, o povo começou a ir atrás. Aleluia. A arca é a presença de Deus no meio do seu povo. A Bíblia diz que quando os sacerdotes chegaram à beira do rio, colocaram os pés, irmãos, as águas pararam. Aleluia. E quando as águas pararam, o povo começou a segui-los, eles então se colocaram no meio do rio Jordão. O povo veio atrás e eles ficaram ali, irmãos, segurando a arca. Depois que o povo todinho passou, os sacerdotes foram atrás e passaram novamente o povo. Que eu quero dizer para você, que o Senhor, Ele vai na frente. Eu quero dizer para você que o Senhor está contigo no meio do processo. E quando você passa pelo processo, Ele continua indo, te dando direção até chegar aonde você precisa chegar. O Senhor não te abandonou, meu irmão. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não deixou as suas promessas de lado, irmão. Já foi dito aqui que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não sai palavras do Senhor ociosas. Ele não se precipita. Às vezes nós nos precipitamos, erramos. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, e é mesmo. Quantas vezes, irmãos, a gente se engana, tropeça, cai. A gente cai. Aleluia. A questão é que quando você está caído, quantos são os que te levantam? Porque às vezes a gente pega um homem que está lá fora, irmãos, matando, se prostituindo, fazendo coisas terríveis. E quando se converte, coloca no banco principal da igreja. E às vezes, quando passa diante de um homem que passou a vida inteira na igreja por um pecado que cometeu, a gente vira a cara. Quantos que vão te levantar? Com quantos você pode contar? Aleluia. Porque um dia, irmãos, a gente vai se encontrar numa gangorra. A fé do crente é assim, às vezes a gente está bem. E deveríamos estar sempre bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, essa é a realidade da nossa vida? Tem dia que a gente está lá embaixo, meu. Já viu aquele programa Bola Murcha e Bola Cheia? Tem dia que tu está com a bola cheia. Mas tem dia, que, irmãos, que você está com a bola murcha. Bola murcha por causa das injustiças que às vezes você sofre. Bola murcha porque às vezes você escuta uma palavra que você sabe que não é verdadeira. Bola murcha porque às vezes você recebe uma ofensa. Bola murcha porque às vezes você entra dentro da igreja e o problema está aqui às vezes. Quantas vezes eu entrei na igreja com vontade de voltar para casa? Quantas vezes eu cheguei na igreja querendo sair de lá avivado e sair de lá triste? Porque chega um momento da vida que ninguém te compreende. Que ninguém entende que você está trabalhando. A pessoa não tem graça para ver que é a graça de Deus que está sobre a tua vida e acha que você está querendo fazer algo para mostrar para o homem. E as palavras vêm, ó, como flecha. Aleluia. As acusações, os apontamentos, me fez lembrar agora do meu ex-pastor, do meu pastor presidente, meu primeiro pastor, né? Involuntariamente eu fiz esse sinal aqui, não é uma arma não, irmão. É porque a gente, quando aponta para o outro, tem 3 dedos apontando para nós e um apontando para o céu. Isso acontece também na igreja. Às vezes nós estamos numa situação semelhante à de Josué, desacreditado por muitos. O Senhor queria glorificar o nome na vida de Josué. Ele falou assim, eu vou começar a engrandecer o teu nome. O povo vai todo agora ter a certeza e a convicção de que da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também serei com você. Esse foi o primeiro grande desafio de Josué. E quem era Josué?
Josué era um aprendiz. Josué era um homem que estava ali sempre acompanhando, vendo, assistindo, testemunhando. Era um homem cheio da unção e da graça. A Bíblia diz que Moisés enviou espias para a terra, irmãos. Os 10 vieram de lá desanimados, aborrecidos, tristes, irmãos, mas 2 jovens vieram de lá dizendo glória a Deus nas alturas, né? Por te transliterar, porque a terra já é nossa. Enquanto 10 ficavam, irmão, olha só como é que é assimétrico a situação. Enquanto 10 ficam dizendo que não acreditam no teu ministério, 2 dizem que acreditam. E às vezes é você e quem está ao teu lado, aleluia. Mas você tem a convicção de que você está na posição que Deus te colocou. Aí você continua trabalhando mesmo, irmão, não importa o que fale, não importa o que diga, continue trabalhando, aleluia. Irmãos, porque, amados, a obra do Senhor tem uma recompensa. O que o Senhor precisou fazer por nós, Ele já fez, irmãos, mas ainda assim Ele nos concede, como foi lido aqui, muito mais além daquilo que nós pedimos e do que o que nós pensamos. A bênção de Deus é completa. Deus, Ele não cura pela metade. Deus, Ele não abençoa pela metade. Deus, Ele não glorifica pela metade. Deus, Ele não exalta pela metade. Deus, Ele dá por completo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Aleluias. Nós é que devemos. Esse foi o primeiro desafio. Eles ainda deveriam chegar até a terra de Jericó. Era lá. O final do processo era lá. A primeira barreira líquida foi passada. Deus exaltou o nome de Josué. Deus glorificou o nome dele no meio do seu povo. Mas agora, eles têm um outro desafio. É uma barreira de concreto. E que, de acordo com os historiadores, ela tinha 9 metros de altura por 6 de largura. Irmãos, e como é que você vai fazer para vencer isso? Como é que você vai fazer para poder atravessar aquilo? Eu não sei. Então o Senhor, Ele dá estratégias para que Josué obedecesse. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que se passar uma tropa marchando por sobre a ponte Rio-Niterói, não sei se é verdade ou se é mito, mas faz sentido. Ela pode cair. Aleluia. Eu já fiquei preso na ponte Rio-Niterói quando vinha do trabalho, dali da base naval, e peguei um temporal tão forte que eles fecharam a ponte. Só que eu fiquei preso no meio da ponte, em cima desse transmil que passava, transmil não, desse rio Minho que passava aqui na porta. Irmãos, ela fazia assim, ó. Pensa numa coisa horrível. Aleluia. Fiquei quase 2 horas dentro dela, lá parado, tudo parado. Uma ventania que não acabava mais. Louvado seja Deus. Aí eu agora imagino um povo que não é lidado com batalhas, que na sua grande maioria ainda estava se renascendo para uma vida de guerrilhas, um povo que por anos foi escravizado e que estavam vivendo na hostilidade de um deserto, mas o Senhor já havia lhes dado vitória ao tal de que a própria população de Jericó já sabia dos feitos do Senhor na vida do povo de Israel. Às vezes, irmãos, louvado seja Deus, você está aqui, você não tem ideia, mas o teu nome já está lá do outro lado. Já está lá na igreja de fulano. Alguém já está fazendo o que você faz lá, porque viu que o que você fez aqui deu certo. Alguém já está fazendo, irmãos, isso não é pecado.
Alguém já está vendo que a tua estratégia ela é boa, está aplicando também para alcançar as almas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém já está falando o teu nome lá e você nem sabe. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele faz o marketing do teu ministério. Você não precisa ficar postando nada, não precisa ficar procurando like nem dislike, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus ser o marqueteiro da tua vida. Irmãos, aleluia. Vivemos num mundo de aparência, né? Hoje. Tudo tem que ser visto. Tudo tem que ser postado. Aleluias. Aliás, eu estou fazendo aniversário no domingo. Eu queria pedir um favor para os irmãos. Não coloca no Facebook, não. Não sei quem é que faz esse trabalho aí. Está me ouvindo. Quem tiver que me parabenizar, me parabeniza aqui, irmão. Aleluias. Isso não é hipocrisia, não. É apenas um apelo. É um presente de aniversário. Eu sou muito discreto, irmão. Graças a Deus. Não me envergonho disso, não. Sou muito discreto. Mas hoje a gente vive num mundo que tudo tem que ser visto. Tudo tem que ser postado. Não viram aí um aniversário de um ano aí? Não viram aí? Uma mulher com um aniversário de 1 ano de idade. Fez uma dança lá, estava seminua lá e pegaram, postaram, saiu no jornal, eu olhava no Extra lá, estava lá. Aleluia, irmão. Um mundo de futilidade, né? Aleluia. É claro que as coisas boas precisam ser repassadas. A internet é uma ferramenta de divulgação que poderia e que pode nos dar uma amplitude, um alcance muito além. Eu estou aqui hoje pregando e o irmão está na casa dele assistindo o culto, que não pode estar aqui hoje. Bem provável, minha esposa está em casa vendo o culto lá porque ela está fazendo as suas atividades. É bem provável que alguém aqui saia daqui hoje e vai olhar essa mensagem amanhã, pega a mensagem que o pastor pregou na semana passada, pega a mensagem que o Robson pregou no domingo. Está lá, irmão. É só você se alimentar. Louvado seja Deus, mas que seja para a glória exclusiva do nome do Senhor. Aleluia. As pessoas hoje estão em busca de fama, estão em busca de projeção. Irmão, irmã, quer aparecer? Vai para o céu, que lá você vai ter uma veste brilhante, você vai andar em ruas de ouro e cristal, você terá um brilho que aqui você não tem. E aliás, o brilho que você acha que tem aqui hoje na terra, sabe quem é que te dá? É o Senhor. Porque no dia que você se exaltar e achar que está bonitinho, é que nem aquele caol que a gente passa no cinto, Antônio, que deixa o cinto brilhoso, a platina da farda bonitinha, né? A gente tem que estar sempre passando um abrasivo para ficar bonito, irmãos. Quem faz o brilho da tua vida é o Senhor. No dia que você se achar que está brilhando demais, Ele vai lá e abafa o teu brilho. Para você depender exclusivamente dEle. É por Ele e é para Ele, irmãos. A glória é dEle. Aleluia. Agora me vai Josué com a nossa outro grande desafio. Chegar até a terra prometida. Diz a Bíblia que o Senhor lhe deu estratégias. Precisamos ter estratégias. Precisamos ter uma oportunidade. Precisamos estar atento para falar uma palavra certa. Irmãos, a Bíblia diz, aleluias, que como maçã de prata, né, maçã de ouro em bandeja de prata, é uma palavra dita ao seu tempo. Às vezes você está ao lado de uma pessoa, às vezes você convive com a pessoa, mas não é o momento de você falar. Mas chega um momento em que o Senhor Ele te dá a oportunidade, Ele te dá a palavra na sua boca, aí você é usado como um vaso para a glória do Senhor, e a palavra que você deu faz um efeito na vida daquela pessoa, naquele instante, em que uma vida inteira você não conseguiu fazer. É o momento certo. Deus deu as estratégias. O povo precisava circular por durante 7 dias as muralhas de Jericó. Só com os sacerdotes tocando o chofar. Né? Ninguém falava nada.
Às vezes o momento é de ficar calado. Só fazer o que Deus manda. Mesmo que você não entenda. Sinceramente, será que alguém entendeu o propósito de Deus quando deram voltas ali no entorno da cidade? Começaram a circular a cidade. Alguém poderia estar falando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Aleluia. Irmãos, na vida militar, Antônio, quando uma tropa faz uma coisa que não agrada ao comandante, ele manda um exercício de ordem unida. Os irmãos que já foram militar aqui sabem o que é isso? É alguém que fica fazendo ordem unida. Direita vou ver, esquerda vou ver, binário, marcha, volta pelo centro, vai para lá, fica o dia todo, se possível no sol. Que chega um determinado momento que você faz as coisas pelo automático. E a ordem unida, ela serve para isso, para fazer com que as pessoas obedeçam sem ter tempo de refutar. E aquilo ali vai acabando, psicologicamente entrando, incutido na vida da pessoa, que ela acaba fazendo isso, né? Aleluia. E não vai reclamando, não vai perguntando, porque a gente tem mania de ficar questionando. Deus, mas por que, Senhor? Por que aconteceu assim? Por que tem que ser feito dessa forma, irmãos? Aleluia. Vai fazendo o que Deus mandou. Ele está mandando tu marchar? Vai marchando, meu filho. É para marchar de boca calada? Marcha de boca calada. É para bradar na hora certa? Vai bradar na hora certa, irmão, porque o povo ficou ali marchando um dia. Não aconteceu nada. Marchou no outro dia. Ninguém viu nada. No terceiro. E no sétimo dia, eles tiveram que fazer 7 vezes o percurso. E no momento certo, Deus mandou com que eles bradassem. E é no momento certo que Deus, ele determina. E as muralhas vão cair. As muralhas que estão fazendo com que você fique parado. As muralhas que estão impedindo de você avançar. As muralhas que estão impedindo que esta porta de emprego seja aberta, aleluia, elas vão cair e você vai avançar, irmãos. É no momento certo, é na hora certa. Deus, ele não se atrasa, o relógio de Deus, ele não perde horário. É no momento certo. É na hora certa. Aleluia. Deus, diz a palavra do Senhor, ainda que você esteja passando pelas necessidades e pelas dificuldades, que Ele tem o seu caminho, irmãos, aleluia, entre tormentas e tempestades. Deus, Ele tem um caminho por onde nós não queremos andar. Aquilo que a gente pensa, pelo menos para mim, Joel, aquilo que eu achava que era tão simples, parece que para o crente a coisa é mais difícil, irmãos, não é do jeito que eu quero. Às vezes eu estou a um passo da bênção, mas o Senhor me faz dar 2 passos atrás, e eu quero dar um passo e ela não vem, porque não é o momento certo. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Se essa porta que você tanto pede ainda não se abriu, é porque não é o momento certo, e é porque o nome dele não vai ser glorificado, e porque não é bom. Nós temos que aprender, irmãos, a receber também o não de Deus. Você dá tudo para o seu filho? Eu não dou. Tem gente que pensa que eu dou, né? Não dou. Primeiro que eu não posso. Segundo que eu não dou mole. Aleluia. Tem que fazer por onde? Tem um caminho. Deus nos deu esse livro como manual. Alguém falou aqui essa semana. É um manual. É um caminho. É um guia prático. Você já viu um guia prático? Ele te mostra o caminho. Vai por ali. Não olhe o caminho fácil, não, porque às vezes os nossos olhos nos enganam, irmã Sueli. Aquele caminho ali é tão bom. Quando Ló, juntamente com Abraão, olhou ali, ó, que maravilha. Abraão ainda abriu mão da sua prerrogativa de ser mais velho, de ser o seu tio, de ter levado ele junto consigo. E fala assim, ó, tá vendo aqui, ó, escolhe. Escolhe, que se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí a Bíblia diz que ele olhou, viu tudo aquilo de bom, irmão. Ah, eu vou para lá. Aí foi. Não se engane, irmãos, a grama do vizinho não é melhor do que a tua. Ele tem problema também.
não, eu vou sair daqui da igreja, vou para uma outra igreja melhor, porque lá eu canto mais, lá eu vou ter mais visibilidade, lá eu vou poder fazer o quê? Rapaz, o negócio lá é bom, lá o reteté. Vai chegar lá, vai quebrar a cara, viu? E depois vai ter que se levantar para chegar aqui, pedir perdão e voltar, e é difícil. É difícil. Vai ter que engolir o orgulho, vai ter que engolir a tua impedância para poder voltar pelo caminho certo. Aleluia. E olha que tem gente que quer isso, tá? Não faça isso. Tudo tem o seu momento certo. Mas eu já não era mais para ser diácono, não era para ser presbítero, não era mais para ser trabalhador, era para ser diácono, não era para cantar. Irmão, deixa o momento certo. Sabe por quê, irmão? Tu já comeu uma aipim dura? Ninguém comeu aipim dura aqui, só eu. É a pior coisa que tem, irmão. Tu coloca lá, só gasta gás. Tu fica lá espetando lá, não sai nada. Sabe por que existe aipim dura por aí, irmão? Alguém pode me dizer, se aventurar a dizer? Foi tirada fora do tempo. São 9 meses, se não me engano. No mínimo. Para você chegar lá e colher uma boa aipim. Aí você chegar em casa, a bichinha fica derretida lá, que é uma maravilha. Nem janto. Bota uma manteiguinha em cima, já era. Acabou. Irmão, agora tem aipim que é dura. Sabe por quê? Precipitação. É tudo no tempo de Deus. Irmãos, porque no tempo de Deus, a semente ela vai lá para baixo da terra. Ela brota, ela toma corpo, ela enrijece, se fortalece para no momento certo ela dar o seu fruto. E o crente é assim também, irmão. Há uma parábola aí, porque o crente é igual às estações do tempo. Tem um momento que a gente está no inverno, tem um momento que a gente está no outono, cai tudo. Tem um momento que vem a seca, o verão. Aleluia, meu filho, minha filha, como diz o irmão Antônio, a primavera está chegando. Você vai ser renovado, as tuas flores vão voltar a brilhar. Você vai voltar a dar frutos. Você vai voltar a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Passe por esse processo, irmãos, dando louvores ao nome do Senhor. Porque, irmãos, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia, atravesse esse Jordão, meu filho. Esqueça-te das coisas que para trás ficaram e avance. Avance, que a tua vitória está lá na tua frente. Olhe para o alvo que é Cristo Jesus. Não retroceda, não olhe para trás. E se tiver que olhar para trás, olhe de onde o Senhor te tirou. Aleluias. Aleluias. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era. Aleluias. Eu conheço os meus pecados, irmãos. E eles me envergonham diante do meu Senhor. Aleluias. Mas eu quero ir para o céu. Não deixa a incompatibilidade com teu irmão tirar essa oportunidade, não. Tem irmão que não fala com o outro, irmão. Tem irmão que não é sincero com o outro. Aleluia. Já pensou? Uma coisa às vezes tão boba. Pisei no pé do irmão e ia. O tempo não cura ferida, não, irmão. Pode curar a ferida da minha pele. Problema interpessoal, vai até o teu irmão, pede perdão a ele. Pô, cara, foi mal. Me desculpa. Me perdoa. Não cura, não. Não. Vamos deixar assim, porque todas as vezes que eu brigava com a irmã Alessandra em casa, brigava no sentido de ficar um dia ou outro sem falar, ficava chateado. E ela era mais complicada, né? Ela não falava, não. Eu falei, vem cá, vamos conversar, para isso para lá. A gente vai voltar a brigar de novo. Vamos ficar brigado por causa de quê, rapaz?
Conversa, irmão. Tenha comunhão. Tá, irmãos? Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que veio lá da África. Esqueci o nome dele, irmão. Que pregação abençoada. Sabe como é que os irmãos representavam comunhão na tribo deles lá? E comiam arroz com quiabo. Aquela baba de quiabo lá, eles pegavam lá, amassava lá e comia, meu irmão. Era baba de quiabo da boca de um, na mão do outro. Comiam junto, irmão. Era comunhão. Não é isso que a gente vê aqui não, irmão. É andar junto. É comungar junto. É chorar quando ele chora. É se alegrar com a bênção do teu irmão. É você se alegrar quando o filho do teu irmão é aprovado de um concurso, quando ele passa num colégio, quando ele se dá bem, irmãos. É como se fosse um filho teu. É como se fosse um membro da tua família. Nós somos uma família. E nós iremos aqui, é apenas um ensaio. A festa vai ser concluída lá no céu, na eternidade. E no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Louvado seja Deus. Espere o momento certo, irmãos. Quando o Senhor mandar você se levantar e passar o Jordão. O que significa passar o Jordão? É enfrentar um novo desafio que está por vir. 40 anos de destruição, 40 anos de murmuração, 40 anos de pessoas perecendo no deserto, ficaram. Agora eu quero viver um momento novo. Deus tem um novo. Eu amo essa palavra. Deus tem um novo. O novo de Deus para nós. Porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. O nosso Deus é Deus de coisas tremendas. Ainda que talvez nós achemos que seja algo mínimo. Não. Aleluia. Toda obra do Senhor ela é grande. Porque ela é santa. Aleluia. Talvez você esteja olhando, talvez os irmãos, mas eu só tenho um punhadinho de grupo dos irmãos, um punhadinho de grupo da mocidade. Eu tenho pouquinhas pessoas, irmãos, é com esse punhadinho mesmo. Viu? É com esse punhadinho mesmo. Foi com aquele punhadinho ali que Gideão venceu aquela batalha. 30 mil foram ao lado dele. 23, 22, parece. Assinaram o termo de covardia. Eles foram sinceros. Eles foram corajosos para assumir que eram covardes. Existem determinados atos de covardia, irmãos, que você tem que ser mais corajoso do que o corajoso. Teve que chegar lá, não, eu sou covarde mesmo, não quero não. Virar as costas. Estava falando isso, né, no meio da pregação. Aí Gideão falou assim, pô, mas eu tinha 30 e poucos mil, agora eu só estou com 20. Ih, rapaz, o negócio começou Só com 11 mil começou a agarrar, hein? Eu acho que não vai dar mais não. Aí sobraram mais 11. 10.700 desatentos. Quanto sobraram? 300. Vou fazer o que com 300, irmão? É uma bateria de homem. Não dá para nada. Aleluia. Aí que você se engana, meu irmão. Lembra que eu falei que a obra de Deus começa difícil? É na impossibilidade que ele vai começar a agir. Foram com os 300 mesmo. Vai com esses mesmo. Eu escutei uma pregação, me lembro se foi o pastor Dias Lopes, acho que foi. Acho que era sobre isso também. Que ele, foi o pastor Spurgeon, queria construir uma igreja com mais de 5.000 lugares. E parece que ele tinha mais ou menos 30 ou 32 líderes ao lado dele. Quando ele começou a fazer a igreja, saíram todo mundo, só ficou com 7. Vamos embora. 5, 6 anos depois a igreja estava pronta. Pregou para milhões e milhões de almas. O príncipe dos pregadores. Eu estou com um livro dele muito bom lá em casa. Charles Spurgeon, O Véu Rasgado e Outros Sermões. Muito bom, muito bom. Irmãos em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe. Guarde esta palavra no seu coração.
Eu espero que isso possa ir ao encontro da tua necessidade. O Senhor, Ele não se esquece de nós. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Todos aqui já aceitaram Jesus, né? Tem uma jovenzinha ali, hoje veio aqui conosco, graças a Deus. Que Deus possa continuar abençoando, que você possa permanecer, e você também, viu, meu jovem? Tá? E se vocês ainda não aceitaram a Jesus, né? E quiserem aceitar, a oportunidade está aberta e até o final do trabalho, nosso irmão, pastor evangelista Antônio, vai estar te recebendo aqui, nós estaremos orando por você. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado.